Mas eu quero que você saiba que nesta noite, aquele que sacia a sede da tua alma está nesse lugar. Aquele que pode resolver todas as coisas está nesse lugar. Espírito Santo, vem sobre nós. Senhor, venha sobre nós e venha restaurar o nosso coração, alegria. Pai, em nome de Jesus, vai clamando a Ele. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, se abrir, se ele há. Ah, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor é o nosso convidado especial, convidado de honra. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te louvamos por aquilo que o Senhor vai fazer, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e te servem. Pai, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste lugar, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração aí e repita comigo assim. Fecha os teus olhos, repita comigo. Senhor Jesus, que esse culto não seja somente mais um culto, mas seja de transformação na minha vida. Sonda-me onde ninguém pode me sondar. Orienta-me onde ninguém pode me orientar. E ajuda-me onde ninguém pode me ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Graça e paz. Pode se assentar. Louvamos ao Senhor pela sua vida. Louvamos ao Senhor porque você está conosco aqui nesta noite. E estamos muito felizes porque você está aqui. Estamos felizes de você poder compartilhar conosco nesse momento, que é um momento maravilhoso de estar na casa do Senhor. Cada momento do culto é um momento precioso, um momento maravilhoso. O tema para essa noite, que a gente sempre gosta de pôr tema na ministração, é transformação. O tema é transformação. E nós queremos ler aí no livro de Salmos, no Salmos número 107. Nós ficaremos aí no Salmo 107. Então, se você trouxe a sua Bíblia, se quiser deixar ela aberta aí no Salmo 107, mas se não também, devemos projetar aí o Salmo 107. Nós vamos ler do versículo 10 ao 22. Depois estaremos lendo também os versículos 33, 34, 41 e 42, mas a princípio nós estaremos lendo o Salmo 107, do versículos 10 ao 22, que diz assim a palavra de Deus. Você trouxe sua Bíblia, quiser acompanhar, ligar o teu celular aí, né? Senão vai estar projetado para você aqui. Nós vamos ler na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim a palavra de Deus no Salmo 107, a partir do versículo 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados e eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ações de graças
e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. E ainda versículos 33 e 34, nós vamos ficar só no Salmo 107, versículos 33 e 34 diz assim: Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Fala comigo assim: misericórdia. Agora o versículo 41 e 42. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é tanta coisa que nós temos nesse salmo, mas nós queremos rapidamente aqui, Senhor, tentar passar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses últimos tempos. Então eu quero te pedir, como nós cantamos aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Fico feliz de estar aqui com você nessa noite. E nesse salmo, o salmista, ele continua exaltando a bondade de Deus em contraste com a maldade do homem. É muito interessante isso. Ele continua falando, exaltando a bondade de Deus em contraste, em confronto com a maldade do ser humano. Esses salmos, para mim, mostram o poder de Deus para agir na vida do homem e como Deus nunca perdeu o controle de nada. Como Deus nunca perdeu o controle em nenhum momento, nenhuma fase que nós nos encontremos, podemos achar que Deus perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sempre está agindo. E muitas vezes nós começamos a contemplar, a ver aqueles momentos que nós estamos vivendo e achamos que Deus perdeu o controle de toda a situação. Não, Deus nunca perdeu o controle. E esse salmo é uma retrospectiva. Já me falaram assim: pastor, não vai ter retrospectiva no final de 2020. Vamos pular lá de 2019 para 2021, não. Mas esse salmo é uma retrospectiva da história de Israel como os remidos do Senhor. E no Salmo 107, o versículo 2, começa assim, versículo 2, nós vamos projetando aí para você acompanhando, se você quiser. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, do inimigo. Assim os digam o que o Senhor resgatou. E o salmista nos apresenta um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel, um Deus que é libertador, um Deus que é salvador, um Deus que é abençoador. Porém, repita assim, porém, justo. E muitas vezes nós não podemos confundir isso. Nós não podemos confundir um Deus que tem a equidade na sua natureza. Um Deus que nunca pega um homem, nunca condena um justo, mas também não deixa o pecado passar impune. É interessante isso. Então, quando nós estivermos passando em apuros, passando por alguma aflição, independente do que tenhamos feito, querido, é isso que você tem que entender, independente daquilo que nós tenhamos praticado, independente da situação, nós podemos recorrer ao nosso Deus e clamar por sua misericórdia. Independente daquilo que nós fizemos, nós podemos clamar por livramento e Ele nos ouvirá. E o Salmo fala assim, e nos salvará. E muitas vezes nós achamos que o que nós fizemos foi algo terrível demais e que Deus nunca vai nos ouvir. Mas tem infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem esse princípio. E são dois aspectos que nós temos aqui. Tem aquele que diz assim, não adianta ir para Deus agora, pastor, Ele nunca vai me perdoar. Olha, eu já aprontei demais, pastor, já fiz demais, e agora que eu estou na lama, agora que eu estou numa situação difícil, você acha que eu vou até Ele? Eu sei que aqui ninguém pensou assim. Você conhece alguém que pensou assim? Agora que eu me enrolei todo, agora que eu fiz isso, agora eu vou para Deus? Sim, querido. Exatamente agora que você deve vir a Ele. Você que está em casa me ouvindo, é num momento como esse que nós devemos vir para Ele.
Ele não te desprezará. Se você se arrepender, se você quiser mudar, Ele te ajudará. Amém? Mas tem uma palavrinha aí chamada arrependimento. Arrependimento. Isso é um aspecto, pessoas que, mas agora eu vou para Deus. Outros são aqueles que julgam os outros. Já me falaram isso. Pastor, mas fulano fez aquilo, fez isso. Agora que ele está numa situação ruim, ele vai para a célula. Agora que ele está situação ruim, ele está indo para a igreja do Senhor lá. Falei, é exatamente isso. É exatamente nessa hora. Quem somos nós para julgarmos alguém? A igreja é o local de abrigo. A igreja é o nosso esconderijo. A igreja é o nosso refúgio. É aqui onde Deus trata. É aqui onde Deus cura. É aqui onde Deus restaura. Mas o inimigo usa essas coisas para as pessoas não tomarem uma posição de andar com Deus. Não tomar a posição de andar com Deus. E a primeira coisa que nós temos que entender no Salmo 107, versículos 10 e 11, nós já lemos, mas vou ler de novo, versículos 10 e 11. João vai projetando para nós, para você ir acompanhando a leitura aí. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra Deus. É isso que está escrito aí? Vou repetir isso aqui. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Se rebelaram contra Deus. Contra quem eles se rebelaram? Contra Deus. E desprezaram os desígnios do Altíssimo. Aí se assenta nas trevas e na sombra mortal. E a primeira coisa que nós temos que entender nesse salmo, que Deus nos salva das trevas, da sombra da morte e das aflições. Uau! Querido, se eu tivesse ouvido isso no teu lugar com máscara e tudo, tinha dado um pulo na cadeira. Deus nos salva das trevas, Deus nos salva da sombra da morte e das aflições. A história de Israel é marcada por grandes desafios, problemas os mais diversos, inimigos inumeráveis, pragas, escassez de alimento, falta d'água, perseguição, guerras, frustrações, reis maus, reis cruéis, perversos, sacerdotes interesseiros, exploradores, rebeliões, apostasia, idolatria, feitiçaria, falso profeta, sem terra. Você acha que isso é novo? Sem terra tinha lá, gente escravo tinha lá e muito mais coisa. Mas eles também experimentavam muitos milagres, eles também experimentavam muitas maravilhas. Eles conheceram um Deus poderoso, um Deus misericordioso, que os manteve vivos e os levantou como uma poderosa nação. Mas mesmo assim, mesmo conhecendo um Deus maravilhoso como esse, Israel comete seus erros e pecados, e Deus, pasmem vocês, continua perdoando. Aleluia! Deus continua perdoando, Deus continua tendo misericórdia. Tem gente que pensou assim, uma vez compartilhando esse salmo, você falou, pastor, se eu fosse Deus, eu já tinha mandado fogo. Mas às vezes a gente pensa nisso. Mas em nossa história de vida, nós também enfrentamos problemas. Não vou pedir para você levantar a mão não, querido. Mas na nossa história de vida nós também cometemos erros, também pecamos, também passamos por aflições, e talvez você está passando por uma aflição agora mesmo, talvez seja na tua saúde. Nós oramos diariamente pelos irmãos da nossa igreja que estão positivados, outros estão se restaurando. Talvez está passando por uma aflição nas tuas finanças, na família, no ministério, no emprego. Também temos períodos de trevas e sombras da morte.
Mas Deus nos livrou quantas e quantas vezes. Deus tem te livrado diariamente. Hoje, é isso que diz esse salmo. Hoje é tempo de nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Hoje é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor que nós perdemos. E a segunda coisa que esse salmo nos ensina, Salmo 107, versículos 12 e 13. Versículo 107, Salmo 107, versículos 12 e 13. Por isso, ele o sujeitou a trabalhos pesados. É isso que está escrito aí? Não? Você pode compartilhar se é isso mesmo? Quem o sujeitou a trabalhos pesados? Quem colocou eles a trabalhos pesados? Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Cadê os amigos da rebelião? Cadê os amigos? Olha só. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Cadê aqueles amigos que você vai lá, faz isso mesmo? Ah, não deixa eu falar isso de você não. Para quê? Mas quando tropeçou, onde eles estavam? Onde estavam esses amigos? E o texto continua. Está projetado aí, João? Deixa aí. E na sua aflição, clamaram ao Senhor. Clamaram a quem? Clamaram a quem? Porque os amigos, os supostos amigos já tinham os abandonado. Então eles clamaram a quem? Ao Senhor. Repita comigo assim, ao Senhor. E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Esse é o segundo ponto desse salmo aqui. Deus nos socorre nas quedas. Deus nos socorre nas angústias. Deus nos socorre nas tribulações. O ser humano não. Ah, pastor, se dá... Pastor, eu conversei com o moço e falou assim, pastor, esse negócio da outra face, não. É uma só se eu não tiver tempo de revidar, mas já que eu tenho que dar a segunda face, por que eu não bato primeiro? Aí a pessoa dá o outro lado para mim bater também. Mas não é assim, querido. Deus nos socorre nas quedas, nas angústias, tribulações. Mas no Salmo 107, 12 e 13 aí, Ele mesmo sujeitou a trabalhos pesados, porque eles tropeçaram e não houvesse quem os ajudasse. Quem aqui nunca levou uma queda ou mais quedas? Quem aqui já caiu, quebrou um braço? Que de algum tempo atrás, passaram uma cera aqui no púlpito, foi coisa linda demais. Não tinha esse tapete aqui, mas ficou um brilho esse negócio. Não sei se o André lembra disso aqui, mas isso aqui ficou liso. Ainda brinquei com o André, falei, gente, vamos pensar que é unção, André, mas eu não posso mexer aqui, que eu vou cair, eu estava de sapato. Ficou liso demais, na saída ele quase me mato. Tu achou que era unção, não era. Mas quem é que já caiu, quebrou um braço? Alguém já quebrou alguma coisa, não? Quem? Pouca gente, que bom. Mas caiu e deu uma ralada? Quem aqui não tem cometido pecado? Quantos erros nós cometemos na vida? E por isso nós sofremos a consequência. Nós falamos disso domingo passado. A vida é cheia de acertos e de erros. Nós não vamos acertar em todas as nossas decisões. E para cada decisão errada tem uma consequência. E quando caímos, quando erramos, tem muito mais gente para nos criticar, para julgar, do que pessoas para nos estender a mão e nos ajudar. E é por isso que o salmista nos disse que quando Israel caiu, não houve quem o socorresse. Aí no versículo 12 do Salmo 107, por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, e eles tropeçaram, caíram, e não houve quem os ajudasse, não houve quem os socorresse. Por isso que eu falei que esse salmo é um contraste da maldade do homem com a bondade de Deus. E continuando, mas quando Israel clamou ao Senhor, Ele, o Senhor, os livrou das suas angústias, o livrou das suas tribulações. Deus não ficou julgando ele,
Se eles se arrependeram, Deus os ajudou. Se eles se arrependeram, falaram, meu Deus, que coisa errada que nós fizemos. Deus não estava lá para condená-los, Deus estava lá para ajudá-los, levantá-los. E a palavra que eu tenho no meu coração para essa noite é muito simples. Muito simples. E meu objetivo é obedecer aquele que me chamou. O nosso convite nessa noite é muito simples. A nossa mensagem nesta noite é algo muito simples e direto. É uma pergunta, na verdade. Até se o João puder pôr essa pergunta aí. Você precisa de Deus na sua vida? Essa que é a mensagem desta noite. Você precisa de Deus na sua vida? Então, querido, nós convidamos você a reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Jesus para nos salvar. Nós temos que orar junto para receber o seu livramento. E nós talvez não estamos tendo percepção do que está acontecendo no reino espiritual. Nós estamos tendo percepção do que está acontecendo nos últimos dias. O que mais você espera acontecer para entender que Jesus está voltando? O que mais você precisa acontecer com você, para você despertar? Para você entender que a volta do Senhor está muito próxima. Outra coisa que nós aprendemos nesse salmo está no 107, versículo 14, é tudo no 107. O versículo 14 diz assim: e Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as... Olha só que eu fico maravilhado com isso. Quebrou as correntes que os prendiam. Olha o versículo 16. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu com as trancas de ferro. E versículo 20. E Ele enviou... O que Ele enviou? Pode ler aí, pode colar. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou do quê? Da morte. E os livrou da morte. Então nós aprendemos isso, que é a terceira coisa. A terceira coisa é que Deus nos liberta das cadeias de bronze, das trancas de ferro e das doenças mortais. Pastor, é isso que está escrito no Salmo, doenças mortais? Sim. Ele nos livra das doenças mortais. Querido, não está muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo? Esse salmo está muito parecido com 16 de agosto de 2020. Cadeias, trancas e doenças mortais nos falam de ataques satânicos que sofremos ao longo da nossa vida. E Satanás é especialista em roubar, matar e destruir, escravizar através de pecados dos mais variados, uso da droga, prostituição, mentira, orgulho, vaidade, e para mim um terrível mal que nós estamos vivendo no século 21, especialmente nesse tempo agora, um esfriamento espiritual. Para mim esse mal que nós estamos vivendo, querido, se você está aqui, você está vivo, louva a Deus pela sua vida. Mas tem gente que está andando por aí, indo para o mercado, está trabalhando, está pagando conta, está saindo na rua. Isso não contrai doença, não. Então, de onde veio esse pensamento sofisma? Sofisma é uma mentira que parece verdade. De onde veio isso? Parece que na igreja está o esconderijo do corona. Vocês não perceberam isso? Será que só eu? Era o momento que mais o povo chamado cristão tinha que vir para a casa de Deus. É o momento que o povo tinha que descobrir: pastor, a igreja está aberta porque eu quero orar, eu quero dobrar meu joelho, de dia eu posso ir? Pode. Mas parece que é na igreja que nós contraímos o vírus. Será que vocês não percebem uma armadilha maligna para trabalhar em favor do esfriamento? Ou será que só eu que percebi isso? Pastor, é só conosco, querido? Eu tenho falado com pastores nesse país inteiro, em todo lugar. Vigie. Vigie. Muitas pessoas não perceberam, mas já caíram. Já caíram. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Quando pecamos, então, aí ele entra com toda a sua fúria. Pastor, e daí? Aí, queridos, aí vem Jesus pregando as boas novas. Aí vem Jesus pregando as boas notícias ao quebrantados de coração, curando, libertando, consolando e salvando. Eu quero fugir um pouco do Salmo 107 e quero ler Isaías 61 com você. Isaías 61, versículos do 1 ao 3. Dá para pôr, João? Isaías 61, do 1 ao 3. Preste atenção nisso, que isso é uma palavra profética para você nessa noite. Se você crê nisso, querido, preste atenção. O Espírito do Soberano, o Senhor, pode acompanhar a leitura aí. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar, preste atenção nisso, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Essa é a obra de Jesus, essa é a obra de Jesus na nossa vida. Quando humildemente reconhecemos que somos pecadores, quando humildemente reclamamos, Senhor, eu errei, me ajuda. Quando humildemente o aceitamos, quando humildemente o Senhor entra no meu coração, eu preciso de Ti. Quando humildemente as minhas guerras passam a ser no reino espiritual, Deus enviou Jesus para nos libertar, nos curar, nos salvar. Não existe outro caminho. Tem muita gente preocupada se a vacina é da China, se é da Rússia, se é da Inglaterra. Eu falo assim, a vacina é o sangue de Jesus. Não tem outro caminho, querido. Nós precisamos ser vacinados isso, contra essa contaminação do pecado. Nós precisamos ser vacinados por isso, contra o pecado. Não existe outro caminho, não existe outro Deus que possa nos salvar. A questão agora é com cada um de nós aceitar ou rejeitar. Qual é a sua decisão? Porque no Salmo 107, versículo 33 e 34, fala que o próprio Deus transformou rios em deserto, transformou fontes em terra seca, fez de uma terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Quando a gente lê isso, a gente chega a tremer. Quando a gente chega a ler isso, a gente chega a tremer. Mas quando a gente lê o versículo 41 e o 42, para aqueles que aceitam Ele, para aqueles que entendem que Deus, só Deus pode cuidar de nós, aí fala assim, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos, e os justos vêm e se alegram. Só Deus pode nos libertar. Só Deus pode nos curar, só Deus pode nos salvar. O salmista diz que aqueles que se rebelaram contra Deus, contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo, Ele mesmo, é o texto que nós lemos para começar, o próprio Deus o sujeitou a trabalhos pesados. Foi esse o texto que nós lemos no início? Ou seja, permitiu que o inimigo, o diabo, os escravizasse. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse.
nesse culto, nessa noite, Deus está nos dando uma oportunidade de clamarmos a Ele na nossa aflição. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Não sei como você está aqui, mas o tema dessa ministração é transformação. Transformação. Salmo 107, versículo 14. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Como que você está? Como que está a sua vida? A igreja não é lugar de apontar o dedo para ninguém. A igreja é um refúgio para o pecador, como eu, talvez como você. É aqui onde nós nos reunimos para juntos clamarmos por misericórdia. É aqui onde nós nos reunimos para, Senhor, transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida, Deus. Senhor, não há, quando nós caímos, não há ninguém que nos ajude, como diz o Salmo. Quando eles tropeçaram, não houve ninguém que nos ajudasse. Mas na nossa aflição clamamos ao Senhor, e Ele nos salvou da tribulação, nos tirou das trevas e da sombra mortal. Querido, querida, eu não conheço a tua situação, eu não sei por aquilo que você está passando nesta noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Tenho uma palavra de Deus para você hoje. Mas primeiro eu quero dar um tempo para você. Será que você se rebelou contra a palavra de Deus? Será que não está na hora de você pedir, Senhor, misericórdia pela minha vida? Senhor, me perdoe os meus pecados. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, salva-me. Quero dar esse tempo para você, com seus olhos fechados. O Salmo 107, eu não li esse versículo de propósito. O versículo 29. E eu quero que você pegue esse versículo aqui como uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Salmo 107, versículo 29. Porque no 28 fala assim, que eles na aflição clamaram ao Senhor, e o Senhor tirou eles da tribulação. Mas aí o 29, reduziu a tempestade a uma brisa suave. Reduziu a tempestade a uma brisa suave. Se coloque em pé, que eu quero profetizar que essa tempestade que você está vivendo será transformada numa brisa suave sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, está na hora de experimentar algo novo na sua vida. Está na hora de você experimentar algo novo na sua vida. Oh Deus, eu não sei o que você vai entender disso tudo. Eu não sei o que você vai pensar nisso tudo. Mas sabe, querido, eu quero, Deus, abre os ouvidos aqui, porque nós ouviremos barulhos de correntes quebrando aqui nesse lugar. As portas de ferro estão rangendo, estão se abrindo, porque Deus está te dando a oportunidade de sair da prisão do pecado. Sair da prisão do pecado, viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. Você quer sair, você quer ser transformado, você quer transformar essa tempestade numa brisa. Clame a Ele, clame a Ele. Talvez os teus amigos te abandonaram, os teus amigos largaram você, mas Deus não. Se você clamar, Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai vir. Ah, querido, eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai clamar para você. E nós precisamos disso. Nós precisamos do poder do Espírito. Feche os teus olhos. Você quer uma transformação na sua vida? Você está satisfeito? Fala a verdade com você mesmo. Não, querido, chega de enganar você mesmo. Você está satisfeito, satisfeita com a vida que você está vivendo? Meu Deus, Deus tem muito mais.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas você que insiste em ficar caída, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso me levantar. Peça isso para Ele: Espírito Santo, eu preciso me levantar de novo. Espírito Santo, eu caí. Fala isso para Ele. Caiu, Ele vai te levantar. Espírito Santo, eu errei, errou, então vamos acertar a partir de hoje. Espírito Santo, eu pecou, mas vamos viver uma vida de santidade a partir de hoje. Vamos transformar nossa vida, vamos transformar nossa família, vamos transformar nossa cidade, vamos transformar esta nação. Peça para o Espírito de Deus, peça para o Espírito de Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, como o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa do que o Senhor fala. Derrama, Senhor, o teu Espírito nesta noite. Olha o barulho das correntes sendo quebradas aí, você está ouvindo? Você está ouvindo o ranger das portas de bronze se abrindo. Você que estava escravizado, chega! É momento de viver uma vida de liberdade com Cristo. Ele veio para nos dar a vida e vida com abundância. Vem, Espírito Santo, peça para Ele. Feche os teus olhos. Quanto tempo você não sorri? Quanto tempo você não tem aquele momento lá com Deus? Quanto tempo você não chama Ele de papaizinho, hein? Quanto tempo você não chama Ele de papaizinho? Quanto tempo você não sente mais aquele abraço caloroso dele? O tema dessa ministração nesta noite é transformação. O deserto que você está vivendo vai ser transformado numa fonte. A escassez que você está vivendo vai ser transformada em abundância. A tristeza que está dentro do seu coração vai se romper, porque o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e para dar a todos que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Oh, meu Deus! Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Alegra o nosso coração nesta noite. Querido, eu creio firmemente nisso. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Mas muitas vezes as nossas decisões nos deixaram prostrados, abatidos, acorrentados. Mas o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. E nós viveremos, meu Deus, nós viveremos os melhores anos da nossa vida. Nós experimentaremos uma abundância tão grande, querido. Talvez você não está entendendo nada que eu estou te dizendo aqui, mas eu estou falando como profeta do Senhor sobre você. Nós viveremos uma abundância, uma provisão tão grande que aquelas promessas de Deuteronômio 28 se cumprirão nas nossas vidas, e digo mais, na vida dos teus descendentes. Oh, meu Deus, querido, se prepare para um grande mover do Espírito. O Senhor está preparando uma igreja. O Senhor está preparando um povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, que reconhece que depende de Deus.
Nós precisamos de Deus. Dependemos de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti o nosso coração e queremos essa transformação que só o Teu Espírito pode dar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Antes de orar e liberar a bênção apostólica sobre você, em pé mesmo, querido, se você, nessa terça-feira, nós teremos uma palavra no Tadel, vai ser uma palavra curta, mas é muito interessante. Quero ver se nós disponibilizamos o mais depressa possível esse link já, para você compartilhar. Se você não ouviu a ministração de domingo passado, sugiro para você, se chegar na tua casa, clicar lá, entrar lá, se não me engano o nome foi Grite Se For Necessário. Se for bom para você, dá um like, um positivo lá, curta lá e compartilhe essa palavra. A palavra de Deus, nós estamos tendo tanta abundância da palavra de Deus, mas nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que eu não sei o que precisa acontecer mais. Talvez eu sei que você sabe quantos sinais que estão ocorrendo, quantas coisas estão acontecendo. E eu fiquei empolgado essa semana quando eu vi uma notícia de um pacto de paz que os Emirados Árabes Unidos com Israel. Alguém ouviu isso ou não? Querido, o que você está esperando? Você não está percebendo que as trombetas estão soando? Você não está percebendo que a volta do Senhor está muito próxima? Talvez você não saiba, mas é o país mais rico do Oriente Médio, quem domina aquilo lá hoje. Eles fizeram um pacto com Israel, um pacto de paz, já ia abrir a embaixada essa semana, quando ouviram falar de paz e segurança. Haverá repentina destruição. Qual é o sinal mais você está esperando? O que você está esperando para não fazer a obra do Senhor? Querido, é só clicar, compartilha. Ainda temos algumas cadeiras vazias no culto aqui, ó. Convide alguém, traga alguém no culto com você. O Tadel ainda é só online, a rede de jovem ainda é só online. Nós teremos dia 12 de setembro, acho que a data é essa, 12 de setembro, um evento online chamado Vida na Roça Online. Se você quiser tirar a máscara para dar um glória a Deus, pode. Nós teremos um evento, nós estamos com quatro preletores confirmados, porque nós sabemos só o horário que vai começar, 8 horas. Mas isso vai, não sei quanto tempo vai durar. Nós temos 4 preletores confirmados. Já está confirmado conosco o André lá de Mandaguari, a Gabriela de Goiânia, da Igreja Batista Vida de Goiânia, uma líder de jovem lá tremendo. O pastor Eric Farley, que esteve aqui num tsunami, está lá em Búzios. E o pastor Maurício, um discípulo nosso amado, lá de Cascavel. Querido, não perca, que serão 4 ministrações tremendas para sacudir o nosso coração. Mas o que nós temos que fazer? Vai sendo transmitido no YouTube. Você desde já se prepare e reserva essa noite ali de sábado. Mas não perca, se prepare para isso, amém? Quero orar, abençoar a sua vida. Põe a mão no seu coração primeiro. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite e por aquilo que o Senhor fez. Deus, e eu entendo isso. Nesse texto que nós lemos do Salmo 107, versículos 10 e 11. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra Deus. Mas eles clamaram, o Senhor os ouviu, e nós estamos clamando, pedindo perdão se nós nos rebelamos contra o Senhor. Como igreja pedimos perdão, porque nós sabemos que todo aquele que pede perdão, o Senhor é misericordioso e perdoa. Sendo a sua mão na posição de receber, que essa semana seja uma semana totalmente diferente para você, porque esse culto não foi somente mais um culto, mas foi um culto de transformação na sua vida. E o Senhor te sondou onde ninguém mais podia te sondar. O Senhor é aquele que vai te orientar onde ninguém mais pode te orientar. E o Senhor vai te ajudar onde ninguém mais pode te ajudar. Que essa semana seja de paz, de alegria, de saúde. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida
e sobre ela permaneça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, receba um abraço. Eu não posso dar um abraço em você, não posso te cumprimentar, mas sinta-se abraçado. Amamos vocês. Somos uma igreja em célula, através de relacionamentos saudáveis. Se você não está numa célula, nos procure, tá? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.